Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, a tua graça nos envolve, nos cobre. E obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui como igreja para falar da tua palavra, para compartilharmos a verdade do Evangelho que tem transformado as nossas vidas. Que o seu Espírito Santo nos conduza a uma transformação ainda maior, ainda mais coerente. Que tudo que nós temos aprendido, que nós temos ouvido, seja hoje um marco na nossa história, na mudança real e prática nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que, a despeito de todas as minhas imitações, o Senhor fale a tua palavra, a tua igreja, o teu povo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versículo 10 até o versículo 14. E eu já começo dando uma explicação, porque, moleque ousado que sou, eu estou pregando um texto que o meu pastor já pregou. E o Senhor tenha misericórdia de mim, você ore por mim. O pastor Hélio já falou sobre isso e falou muito bem, claro, pela graça de Deus, para a glória dele. E eu, ousadamente, eu peço desculpas. É a palavra do Senhor. Claro que é uma outra abordagem, uma outra perspectiva do mesmo texto, para a glória de Deus. Amém? Lucas 18, versículo 10 em diante. Diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Até aqui. Seguindo a lógica das parábolas, algumas coisas sempre importantes quando a gente vai ler qualquer parábola, a gente tentar entender quem está falando, para quem está falando, em que situação. O contexto é fundamental. Jesus está aqui no capítulo 18 fazendo um discurso sobre a oração, sobre apresentar-se diante de Deus. E como todo ser humano, no momento de se apresentar diante de Deus, a sua consciência vai te levar a um cheque de justiça, a um cheque de se você é de fato apto ou digno de estar na presença de Deus. E aí Jesus começa no versículo 9, ele fala assim: a respeito daqueles que se baseiam na sua própria justiça, e conta essa parábola. Deu para entender? Jesus está falando sobre chegar diante de Deus e apresentar os seus pedidos e as suas necessidades a Deus. E quando você se encontra diante dessa situação, você sabendo que vai falar com Deus, você vai fazer automaticamente um cheque de consciência para ver, na sua visão humana, se você está em condições de se apresentar diante de Deus. É como se eu dissesse assim, pegasse alguém aleatoriamente e falasse assim: escuta, o pastor Dirceu lá, Dirceu, vamos comigo ali agora, nós vamos falar com o juiz aqui, o magistrado de Taubaté, a gente vai requerer dele algumas questões. Automaticamente o Dirceu fala assim: mas como é que é o protocolo? Como é que eu faço para chegar lá? Eu posso ir do jeito que eu estou? Eu preciso ter uma roupa adequada? Eu preciso consultar a minha autoimagem para chegar diante do juiz, para não correr o risco de ser preso. Preciso procurar saber se existe alguma linguagem apropriada que eu devo utilizar diante da autoridade para não correr o risco de desrespeitá-la. Isso é natural. A nossa consciência, ela faz isso. E Jesus começa a falar exatamente sobre esse problema. E ele conta, na nossa parábola, que tem 2 homens, um publicano e um fariseu. Vamos tentar entender quem são esses caras. O publicano, primeiro. O publicano é um cara que ele é judeu de nascimento, vivia entre o povo, tinha contato com as pessoas, mas porque o Império Romano dominava aquela região, um império de outro país agora dominava ele, cobrava impostos daquele povo, eles não tinham condições de controlar todo mundo, porque era um povo muito numeroso. A gente bem sabe, pela Bíblia, que os judeus
Aliás, os hebreus, de modo geral, eles têm muitos filhos. É cultural, e por terem muitos filhos, fica difícil, fica muito numeroso. Então o Império Romano falou, já sei, ao invés de eu controlar com os meus soldados aqui o povo de lá, eu vou contratar agentes entre o povo que façam o trabalho de coletar impostos para mim. Este é o publicano. O publicano era um cara da casa, que vivia entre os irmãos ali, mas que se vendeu para o Império Romano para fazer um serviço que aqueles da casa não queriam que fosse feito, que era o serviço de cobrar imposto. Por quê? Ele falava assim, olha, é o seguinte, eu quero um percentual X de imposto aí. E você, a partir disso, tira quanto você quiser. Quanto você tirar mais é lucro. Então, eu quero que você me dê 10% do salário de todo mundo. Se você tirar 20%, 10% é só seu. E esse é o publicano. É o cara que traiu o movimento, que virou a casaca. Ele jogava no time, mas na hora que a oportunidade apareceu, ele mudou de time. Uma frase do filósofo contemporâneo Erro Girard diz o quê? Corrupção, corrupção, onde estás que não me encontras. Na sua frase muito comum. É o cara que está ali indignado de ver as notícias da Lava Jato. Ai, Gedel, 50 milhões, né? Acabou de falar essa frase do Gedel, 50 milhões, e ele fala assim, mas bem que armava, hein? Não, precisa tudo isso não, só uma maletinha para mim já resolvia. Uma maleta daquela, quem viu lá a foto do apartamento cheio de dinheiro? Só começa a fazer conta. Atira a primeira pedra quem não ouviu nenhuma conversa disso essa semana. Todo lugar só se fala nisso. Ah, uma maleta daquela. Nossa, se eu sou o vizinho. Eu ia dar uma checada, eu ia quebrar. Olha, imagina, 50 milhões com uma chave de distância. Era só meter o pé na maçaneta e estava resolvido. E aí você fica fazendo esse tipo de negociação. Não, eu sou reto, sou justo. Eu não faço nada errado. Mas se fosse comigo, rapaz, isso é muito legal, 50 milhões, eu ia fazer um dinheiro. Eu ia fazer isso, ia dar, como diz o El, tem uma frase clássica, que ele ia dar R$1.000 para a sogra para fazer o que quisesse, depois o resto era dele. Essa é boa, eu sei que eu compliquei o El agora, mas ele se vira depois. A situação do publicano é essa situação do nosso cotidiano. Você está diante da oportunidade de mudar de vida. Todo mundo está sendo esmagado pela máquina pública. Ninguém aguenta mais ouvir notícia de corrupção. Ninguém aguenta mais ouvir notícia de desemprego, de situação ruim. E, de repente, alguém bate na sua porta e fala assim, eu tenho uma oportunidade para você mudar de vida. Você quer? É o seguinte, é só você trair todos os seus irmãos, trai toda a sua família, trai as pessoas que você ama e vem trabalhar para mim. E aí vai dar tudo certo. E aí alguém pode dizer assim, ele podia fazer o seguinte, ele aceitava o emprego, ficava rico e depois que o dinheiro ajudava o pessoal, né? Tentando negociar, a justiça própria tentando negociar com o pecado. Esse é o publicano. É o cara que ninguém gosta. O cara chega na sala, todo mundo, já chegou o assunto. Ninguém quer conversar com ele, é um cara ganancioso, um cara que está interessado, primeiro eu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem 2 pães, um para mim e um para você. Tem um pão só, não tem nenhum, rapaz, Hoje não veio pão, hoje aí vira para o canto e come sozinho. Gente que pensa primeiro em si e depois no próximo. Gente de quem a gente não gosta de falar. Aliás, se quando fala sempre mal. O publicano, cara, é o cara que você não gosta de receber em casa. É gente que você tem que exercer lá o vídeo do Evangelho Simples, que é, eu amo, mas não gosto. Eu não gosto desse cara, mas eu vou amar, eu vou suportar. Não era um cara legal, tadinho do publicano. A gente sempre vê ele como se fosse um tadinho, mas não é bem um tadinho. Era um cara que intencionalmente traiu o seu povo e resolveu trabalhar para o time inimigo. Ele passa por cima dos valores. É aquele seu amigo chato do trabalho que chega na segunda-feira contando os feitos da balada. Eu fiz isso, eu peguei aquilo. É aquele seu amigo que fica tentando te puxar para bebom, rinodê, coisa do tipo, sabe? Não, vem cá, telex free, você vai ficar rico. Ele está sempre focado nas coisas materiais. Gente que você não gosta de conversar, gente que você tem vergonha de falar. Esse é o publicano. Aquele seu parente que nas festas de família, sempre é ele que começa a briga. É sempre ele que faz a piadinha de time, logo contra o seu time, quando o seu time está em último lugar no campeonato. Já acostumei com isso já. E aí, quando você está mal, é o cara que vem fazer a piada. Ninguém quer conversar com esse cara. E do outro lado, o fariseu. O fariseu é um cara legal. O fariseu é um cara que, gente boa, vota na direita. Bolsonaro 2018. Gente legal, gente arrumadinha. Tem um carro do ano, você fica feliz com o cara.
Esse cara aqui é legal. É gente de quem você gosta de falar bem. É um cara de aparência, que você não conhece o que ele faz para dentro da porta da casa dele, mas dali para fora, todo mundo fala bem desse cara. Fala, fulano é ótimo, é excelente. Ele sempre consegue passar despercebido no meio da multidão, ou ele passa como destaque, como alguém muito positivo. Era o cara da religião. Era um cara cuja profissão era conduzir o povo dele a Deus. Olha que cara legal. Olha que cara gente boa. Ele doou a vida dele para explicar a Bíblia para o povo. Puxa vida, quem que não quer um cara desse por perto? O fariseu é, na verdade, o tipo de pessoa que todo mundo quer ter por perto. Que, inclusive, se você pega alguém falando mal do fariseu, você fala, fala aí, não fala não, você está falando bobeira. O fariseu é meu amigo, ele é gente boa. O fariseu é um cara certo, um cara reto. É um cara que era tão reto, de tão andar certo, ele começou a acreditar nisso. Ele começou a andar como se ele, de fato, fosse a última traquinas do pacote. Ou sei lá, Bono, se você gosta de outra bolacha, Negresco, se você gosta de outra bolacha. Começou a se achar a última bolacha do pacote. É o tipo de gente que está acostumado a receber elogio e que a gente gosta de elogiar. É legal elogiar, né? Elogiar gente boa, né? Eu cheguei aqui, eu estava vendo o Lucas tocando teclado. Caramba, o cara toca baixo, violão, teclado, prega. Olha que cara legal. Olha o fariseu aí. Brincadeira. Não prego mais, tá vendo? Minha última pregação, eu queria despedir dos irmãos agora aqui. E é muito legal você ver a gente se destacando, fazendo um negócio direitinho, né? Mas tem um problema. Porque esse cara aqui, ele começou a se exercitar nos méritos próprios, no que a Bíblia chama, e Jesus fala aqui no texto, de justiça própria. Ele achou que para chegar diante de Deus, ele tinha que primeiro arrumar a sua casa. Ele tinha que primeiro dar uma ajeitada. Ele falou, não, primeiro eu vou cumprir a minha obrigação. E quando eu tiver certinho, quando minha vida estiver organizada, tudo prontinho, meus horários da minha agenda batendo, tudo certinho, aí sim eu vou lá e vou me envolver com as coisas de Deus. Aí sim eu vou dedicar mais tempo ao Senhor. Ele tem uma mentalidade de justiça própria, que é muito comum entre nós. Pra você ter uma ideia de como esse cara se sentia bom, ou ele lutava por ser bom, a Bíblia, aliás, a lei judaica, manda que o homem judeu jejue uma vez por ano. Uma vez por ano. É um jejum chamado Yom Kippur, que é o jejum do arrependimento. Isso é o que está na lei. Depois disso, hoje, existem sei lá quantos jejuns que os judeus fazem por ano, até hoje. Mas na lei tem um só, que é esse jejum do perdão. Uma vez por ano, para tudo e vai se arrepender. A proposta desse jejum era lembrar de se arrepender constantemente. A proposta desse jejum é que ele fosse um memorial de arrependimento. E esse cara chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu jejuo 2 vezes por semana. Você está entendendo o nível do cara aqui? Ó? É alto, é muito alto. Ele fala assim, nossa, eu nunca vou ser igual o cara. Geralmente, quando vai falar de gente assim, a gente usa ele como referencial. Eu posso não ser tão bom quanto fulano, mas estou aí na caminhada, né, irmão? Estou seguindo. É gente que está muito, muito acima, muito, muito à frente. E ele se baseava nessa postura de autojustificação, de se apresentar diante de Deus bonitinho, cheiroso e formoso, para acreditar que Deus o receberia. Para acreditar que ele poderia, por exemplo, se comparar com outros homens. Poderia, por exemplo, se comparar com esse publicano aqui. Trazendo isso para os dias de hoje, toda vez que você vê uma notícia dessa da Lava Jato, que você fica indignado, você fala assim, olha só, eu aqui fazendo tudo certinho, e um cara desse vai lá e rouba a gente e faz uma palhaçada dessa aí e leva o nosso dinheiro. Ou então, como eu tenho visto acontecer agora, aquela indignação, né? De você encontrar alguém furando fila no banco. Eu fui no banco outro dia, rapaz, quase que deu briga por causa de uma fila. Porque alguém estava tão indignado com notícias políticas e tudo mais, e a pessoa nem tentou furar fila, só saiu de lado assim e voltou, e sem querer voltou no lugar errado. O rapaz de trás, tá vendo? É por isso que está assim, isso porque vota no PT. Já começou a falar que era problema partidário. E aí virou uma briga, tá vendo? A corrupção está aqui, ó. Deu um show dentro do banco. Aí o pessoal, calma, tá tudo bem, foi sem querer. Começaram a acalmar os ânimos ali. Porque a situação está tensa. A situação está tão difícil que você começa a se examinar e fala assim, eu sei que eu não sou excelente, mas pelo menos eu não sou
o fulano que roubou, o Gedel lá que roubou 50 milhões. Pelo menos eu não sou o fulano de tal que fez isso, isso, aquilo. E aí você começa a se comparar. O problema é que quando a gente se acostuma com isso, a gente chega diante de Deus dessa forma. Ou você nunca passou por essa. Chegou diante de Deus achando que você estava bom. Hoje eu li minha Bíblia, acordei mais cedo para ler a Bíblia. Olha como eu leio a Bíblia. Acordei mais cedo para ler a Bíblia. Já mandei uma mensagem no grupo da família lá de um versículo bíblico. Já falei de Jesus para 2 pessoas, porque eu postei no meu Facebook lá. Dei 2 curtir no post do Evangelho Simples. Poxa vida, hoje eu posso orar. Se vier um demônio, eu expulso na hora. Sai! Porque eu estou sinistro. Se sente bem. Aí no dia que você faz uma coisa errada, dá aquela tropicada, aquela coisa que você fica com vergonha, com vontade de enfiar a cara debaixo da terra, aí já não quer orar. Está tocando um louvor no rádio do carro, você já desliga, já muda de estação, já põe na Jovem Pan. Você já não quer mais ouvir o louvor. Fez coisa errada, não quer orar. Ou ninguém é assim. Levanta a mão quem não é assim, que eu quero ver. Ah, bom, então tá. Porque se eu falo, levanta a mão quem é assim, fica todo mundo assim, né? Morrendo de vergonha. Passar por essa situação de ficar com vergonha de se apresentar diante de Deus, porque quando olha para si mesmo, não se vê digno. Mas é irônico, né? Porque o fariseu, que pegava o jejum, que era para ser feito uma vez por ano, e fazia ele 2 vezes por semana, o jejum chamado jejum do arrependimento, resolveu se apresentar diante de Deus sem se arrepender. Ele resolveu se apresentar diante de Deus dizendo: Deus, eu sou o camisa 10 do seu time. Joga em mim que é gol. Eu resolvo, Deus. Eu sou tão bom que eu não sou nem parecido com esse aqui, ó. Nem falo com esse tipo de gente, esse publicano, traidor, traiu o próprio povo. Eu posso me apresentar diante do Senhor com os argumentos de toda a minha teologia bem fundamentada. Trazendo para o nosso contexto aqui, você está nessa igreja já há bastante tempo, você vem já do Evangelho há muito tempo. Você já ouviu a mensagem, a pregação muitas vezes. Então, quando a gente fala aqui de leitura bíblica, de oração, de batismo, você fala assim: isso aí é para o pessoal que está visitando. Eu não preciso me preocupar com isso, a minha leitura está em dia. Eu passo pelo povo como se eu estivesse lendo bastante. Eu passo pela maioria ali como se eu fosse um cara legal. O problema disso, queridos, é que isso não é evangelho. O problema disso é que isso é exatamente o contrário do que Jesus veio trazer. O que Jesus veio nos ensinar é que existe um grande perigo em estar certo. E o grande perigo de estar certo é que você começa a se achar o cara certo. E quando você se acha o cara certo, você está errado. Você já viu algum prédio cuja construção estava errada cair? Geralmente, o prédio que cai é o prédio que deu certo. Porque você coloca 1 andar, coloca 2 andar, coloca 3 andar. Não deu nada de errado, os cálculos estão certos, então vamos embora, constrói. Agora, você coloca 3 andar, tem uma mexida no solo ali. Eu não sou engenheiro, estou num terreno perigoso aqui, né, pastor? Mas deu uma mexida no solo ali. O que faz? Embarga a obra, parou, não pode trabalhar. Está errado. Nenhum prédio cai porque deu errado, ele cai porque deu certo. Os grandes erros da nossa vida não acontecem porque a gente estava errado, mas porque a gente estava certo. Porque quem está errado e tem consciência de que está errado e conhece o Cristo, dobra o joelho e fala: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Quem está errado não ergue a cabeça para falar com os outros. Olha no coração, olha no olho, conversa com a pessoa de igual para igual. Quem está errado, tem consciência de que está errado, quando fica sabendo do pecado do irmão, não faz espetáculo público e joga na internet, comenta com todo mundo. Ficou sabendo da última? Muito pelo contrário, ele vai lá e falou: preciso procurar ele. Eu preciso encobrir a vergonha do meu irmão, porque ele deve estar sofrendo muito, porque eu sei o que está errado. Sabe o que capacitou Pedro para ser o líder que ele foi? Dentre tantas coisas, é claro. Foi o grande erro que ele cometeu. Calma, não estou fazendo apologia ao pecado. Não estou fazendo apologia a fazer de conta que está tudo bem quando você peca. Muito pelo contrário. Mas o fato de Pedro saber exatamente o amargo que era ter andado com o mestre, ter olhado no olho dele, ter segurado na mão dele, e mesmo assim, tendo sido avisado por ele, ter traído ele, tornava ele alguém extremamente sensível para a necessidade do próximo. Pedro chegou diante de Jesus e falou: Senhor, eu sou o cara, eu sou bom. Aliás, eu sou tão bom que eu vou proteger o Senhor. Deixa comigo, eu tenho uma espada aqui, sou um pescador com espada no bolso.
Que tipo de pescador anda com espada, né? O pescador resolveu virar espadachim e cortou a orelha de alguém. E o pescador negou Jesus. E o pescador fez tudo isso. E aí, quando ele encontra com Jesus, ele ainda quis: não, Senhor, eu sou excelente, eu sou bom, eu te amo muito. Eu falei: Pedrão, ainda tá nessa? Tô atrasado, não tenho mais tempo para essa conversa. E aí Jesus fala para Pedro: você me ama, Pedro? E até que finalmente ele entende e fala assim: Senhor, o senhor sabe. Eu falei assim: então apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho, porque agora tem em você a sensibilidade necessária para saber a dor que é estar afastado de Deus. Para saber a dificuldade que é. O problema da nossa vida, queridos, é que a gente chega na fé, e eu estou falando para você que está no Evangelho há mais de, pelo menos há mais de 2 semanas. Você chega na fé fazendo a oração do publicano. Ah, Senhor, miserável homem que sou. Aí você olha as pessoas, você olha o louvor, você olha as hippies acontecendo. Aí você fica: nossa, o pessoal sabe mesmo de Bíblia, que coisa linda. E aí você fica: Senhor, eu não sou desse nível. Aí você faz a oração do publicano, batendo no peito, sem coragem de levantar a cabeça. Mas dali um tempo, alguma coisa acontece, que você entra na oração do fariseu. Ah, graças te dou, Senhor, porque eu já não sou mais aquele publicano terrível. E agora eu sou alguém muito apto, alguém bom, alguém que está em condições de viver entre os grandes. Mas isso é exatamente o contrário do Evangelho. Por justamente ter se considerado alguém reto, o cara certo, ele se tornou o cara errado. Por justamente achar que estava certo naquilo que fazia, que era jejuar mais do que a lei pedia, por seguir a lei ao pé da letra, ele se tornou o cara errado. Porque a vida com Jesus é a consciência de que Ele, o Cristo, é o único certo. E eu vou ser sempre a pessoa errada. E por isso eu preciso estar nele. Porque se eu ficar certo, eu não posso mais estar no Cristo. E se eu não estiver no Cristo, não tem salvação para mim. É simples o Evangelho. Deu para perceber essa altura. O Evangelho é simples. Por se considerar certo, este fariseu, sendo o cara certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, se tornou o cara errado. Era um cara que guardava a lei, sabia o que tinha que fazer, chegou diante de Deus para orar, ó que cara legal, ele até ora, no templo, que era o lugar da oração, fazendo o jeito certo, jejuou. O cara jejuou, cara, ó que legal. Tem gente que vai jejuar do meio-dia às 2h, quando é 10 da manhã, esquece, põe uma bala na boca. Esqueci, sai cuspindo a bala. Já vi gente fazendo isso muitas vezes. Estou jejuando, esqueci. Chega no cafezinho lá. Ah, e aí, tudo bem? Quando põe o café, esqueci, estou jejuando. Porque não está acostumado com o negócio. Depois de um tempo, vai ficando mais fácil. Por se considerar esse homem, ele estava errado. Como é possível? Você já se imaginou isso? Como é possível alguém que com todas essas qualidades, com todas essas capacitações, se tornar alguém tão errado diante de Deus, a ponto de sair diante daquele que é a justiça, perdoador, justificador, diante de Todo-Poderoso, ele entrou se sentindo justo e saiu injusto. Ele teve um encontro com Deus que era para mudar a trajetória dele, e nada aconteceu. Porque diante de Deus e da santidade de Deus, a única coisa certa a fazer é estar errado. É estar consciente de que eu estou errado e que eu não posso nada. E de que se Deus manifestou algo sobre mim, a glória é toda dele. E que se eu não ando mais como eu andava, isso não me torna na condição de dizer para o outro que eu sou melhor que ele. Mas eu só faço isso porque eu vou de glória em glória ao nome do Senhor. O que nos assusta é que a gente chega na igreja bem e sai mal. Ao contrário do que está acontecendo. A gente chega com a consciência de pecado, mas a gente sai daqui com a consciência de, não, eu sou legal. O publicano, ele chega diante de Deus nesse momento da oração e ele fala assim: misericórdia, Senhor, misericórdia. Tem uma coisa interessante em pedir misericórdia. É um jargão, né? A gente usa muitas vezes. As pessoas falam: nossa, misericórdia. A gente fala alguma coisa feia, nossa, misericórdia. Sabe o que quer dizer misericórdia? Eu sou um miserável. Eu não tenho nada. Eu preciso
que me dê em tudo. E esse cara chegou diante de Deus com essa consciência e isso foi imputado a ele como justiça. Porque se ele foi procurar a Deus, é porque ele sabe que Deus pode. E se ele foi procurar a Deus sabendo que Deus pode, sabendo que ele não pode, ele é digno de misericórdia. E às vezes a gente quer receber algo de Deus, mas o nosso coração não está no lugar certo, sabe? A gente canta assim: remove a minha pedra, me chama pelo nome, mas eu não quero ficar no sepulcro. Ressuscita-me, mas eu não quero morrer. Né? Restitui, mas eu não quero perder. Se você quer receber de Deus a misericórdia, você precisa entrar na condição de ser miserável. E a condição de ser miserável é a consciência de que eu não posso. E a consciência de que você não pode passa pela questão intelectual, passa pela questão financeira, passa pela questão física e passa pela questão social. Socialmente, uma hora, querido, você precisa admitir que você não é tudo isso, que você não é essa delícia que costuma dizer que é. E eu estou aqui falando, generalizando, estou falando que isso é para nós, essa é a palavra de Deus. A palavra é para nós, todos nós, sem exceção. Eu preciso lembrar constantemente de que eu tenho que estar debaixo dos méritos de Cristo e não dos meus méritos. A gente fala aqui algumas vezes sobre andar na luz. A gente fala sobre confissão. Querido, anda na luz, confessa, é melhor. É o caminho para você ser curado, segundo a palavra de Deus. E alguém fala assim: você é louco que eu vou contar os meus pecados para alguém? Você é maluco que eu vou sair contando para alguém que eu faço? Eu? Quero ver os outros contar. Fulano não contou nada para mim, porque eu tenho que contar para os outros. Já vi gente falar isso aí. Achei engraçado. Você quer saber, é só perguntar. Eu sei que anda em verdade. Quem anda na luz não está preocupado. Só que espetáculo público de pecado não é bonito. Mas andar na luz é ter consciência de que a gente é aquilo que a Bíblia diz que a gente é, miserável pecador. E quando eu tenho essa consciência, eu entro e faço parte do corpo de Cristo. Sem essa consciência é impossível. Sem a consciência de que eu preciso morrer, não tem vida. Não adianta eu vir aqui, participar do RIP, participar do Evangelho Simples, e dar like, curtir, compartilhar, e fazer tudo que tem que fazer, se eu não tiver uma consciência clara de que é pelos méritos de Cristo. E quando eu digo os méritos de Cristo, é que a justificação, a justiça que vem sobre nós é exclusivamente do Senhor. Não tem nada que eu possa fazer para merecer mais, porque Deus não contabiliza débitos, e não tem nada para fazer que eu possa para merecer menos, porque Deus não contabiliza créditos, e vice-versa. Tem nada que eu possa fazer para receber mais de Deus. Antes eu vivia assim, 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 assado. Agora não, agora eu vou em RIP, eu chego no horário na igreja, eu participo do louvor, eu fico até o final, eu vou na ceia domingo de manhã. Fui até na ceia sem luz, ó que bênção, olha que glória a Deus, estou na ceia sem luz. E agora sim, agora eu estou melhor diante de Deus. Agora eu posso orar que Deus vai me atender. Agora eu posso dobrar o joelho e pedir aquele carro novo que Deus vai me dar. Essa é uma mentalidade errada. A mentalidade do filho de Deus, a mentalidade do publicano, é chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, o Senhor pode. E eu sou tão miserável que se não for a tua misericórdia, eu estou destruído, eu vou estar esfacelado. Um homem cujo ofício dele era extorquir o povo. O homem cujo ofício, a profissão dele era extorquir o povo contra o povo a favor do inimigo. Chegou diante de Deus e foi justificado. E um homem cujo ofício era conduzir o povo a Deus, chegou diante de Deus e saiu dali sem justificação. Para estar justificado diante de Deus, não é preciso se apresentar para Ele bonitinho, e nem apresentar para Ele o que eu tenho feito, mas apresentar para Ele quem eu realmente sou, integral. E Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu tenho que saber que eu sou um cara errado. Eu tenho que saber que nada do que eu faça vai agradar ao Senhor. Existem duas formas de entrar na presença de Deus. Eu olho para mim, eu chego diante de Deus e falo assim: Senhor, eu estava mais ou menos ruim, mas hoje eu já li minha Bíblia, eu já orei, eu já pedi perdão e agora eu estou bom. Que nem o momento da ceia, né? Está em pecado, não pode tomar ceia. Como que faz isso então? Né? Quem que toma ceia?
Não pode tomar ceia porque está em pecado. Quem que toma? Fica segurando a ceia ali. Então, põe a ceia e fica todo mundo olhando. Se a ceia sair, levantar, entrar na boca de alguém, é revelação. Tem como. Se você está com a consciência de pecado, é aí que é a hora de você tomar ceia. Porque a palavra de Deus diz, examine-se e coma. Você examina, fala assim, ei, eu sou limitado. Eu sou ruim. Aliás, tá para nascer cara mais ruim que eu. Aí o Senhor fala, agora sim você entendeu. Vem cá, entra nos méritos de Cristo. E sendo parte do corpo de Cristo, você se torna um com Ele. Quando eu entro diante de Deus, querendo me sentir bem. Quem já orou para se sentir bem? Eu já fiz isso muitas vezes. Estava meio ruim assim, estava meio zoado. Aí fui orar. E aí não funcionou. Não rolou aquela química. E aí eu orei mais um pouquinho, sozinho. Comecei a fazer umas orações mais tristes, assim. Senhor. Prometi para ele umas coisas que eu não ia fazer. Disse para ele que eu amava mais do que eu de fato amava. Estava sendo o próprio Pedro ali. Não, Senhor, me usa, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. E ele falou, irmão, tem um monte de coisa para fazer aí já. Filho, tá aí, ó. É só pegar e fazer. Senhor, me leva para os mais altos montes, me leva para pregar na África. Seu vizinho está lá e não ouviu o evangelho. Orações que a gente rasga o coração, mas não na intenção de fato ser sincero diante de Deus, mas na intenção de se sentir melhor quando sair dali. Essa foi a oração do publicano, do fariseu. Ele chegou lá e falou assim, Deus, eu estou precisando me sentir melhor. E eu vou vir aqui falar para o Senhor a belezura que eu sou, a gostosura que eu sou, e o Senhor assina embaixo, por favor. Não discorde de mim, porque eu sou legal. Eu sou muito legal, eu oro, eu jejuo, eu faço e aconteço. Não é mesmo, Deus? E aí tomou um dislike de Deus. Não vai rolar. Não é assim não, querido. Aqui não. A santidade é dele. Os méritos é de Cristo. E a outra forma de entrar diante de Deus é acreditando que eu não mereço nada, de que eu não posso. E aliás, eu nem estou pensando em mim. Eu chego diante de Deus pensando nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu vou dobrar o joelho para falar com o Senhor na minha casa, não para que eu me sinta melhor, mas para que tenha mais do Cristo em mim e para que a vida dele em mim me faça ser cada vez mais parecido com ele. E toque as pessoas, e toque o meu próximo. É por isso que a palavra nos ensina a amar o próximo, que é o jeito de colocar isso em prática. Eu não posso entrar diante de Deus com a certeza de que eu vou sair dali justificado. Eu tenho que entrar diante de Deus com a certeza de que por causa de Cristo eu já estou justificado. E não porque eu mereço, mas porque o Cristo em mim me justifica. Tendo a certeza de que não importa a circunstância, Ele, dele, por Ele e para Ele, eu vou ser usado para a glória dEle. Não depende de mim, depende dEle. E a nossa realidade é muito parecida com essa. Tem dois tipos de crente aqui, entre nós, e nós nos encaixamos em um desses. Aquele que vem aqui para se sentir bem e espera sair daqui com um pouquinho de incômodo na consciência, mas que cura daqui a pouco. Come uma pizza ali na esquina, tá tudo bem. Foi difícil, tal. A palavra do Richard é mais complicada um pouco, tal. Aquela barba dele eu não gostei, tal. Já foi comentado aqui, né? Tem que tirar e tal. Oi? Não pode guardar a mágoa no coração. Eu estou confessando aí, está na luz, está tranquilo. E aí, eu saio daqui com um pouquinho só de peso na consciência, mas eu como uma pizza, já era. Resolveu. E aí, semana que vem eu volto, porque eu quero me sentir melhor, sempre. Agora, se eu venho, e a palavra é de confronto, o pastor chama para o batismo, estou querendo protelar o batismo para o ano que vem, esperando ficar mais quente. O outro fala de publicano, fariseu, e aí me incomoda, aí assim eu não gosto, assim eu não vou mais. O ar estava muito frio, aí o som estava muito alto, a luz está muito brilhante, tem muita luz no palco. Aí começa a arrumar a justificativa. Querido, a glória é dele, por ele e para ele. A gente não se reúne aqui para agradar um grupo de pessoas. A gente se reúne aqui e se congrega aqui ao redor do nome de Jesus. E só Ele pode nos justificar. Quando eu venho para os encontros, quando eu vou para a RIP, quando eu vou para a situação, com a expectativa de sair de lá melhor, de me sentir bem, eu estou tirando o foco de Jesus.
eu estou tirando o foco de que eu não tenho condições de me justificar e só a justificação do Senhor é possível. Esse púlpito é usado frequentemente com a palavra de exortação que eu acho que você não ouviu ainda, você é muito novo aqui, você é visitante, a gente te dá tem o crédito de ser visitante, que é leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. É extremamente simples. Você tem uma Bíblia no celular, na sua casa, e você abra ela e leia todos os dias. Porque se você conhecer a palavra de Deus, o Deus da palavra vai transformar você de dentro para fora. A mensagem é simples. Mas se alguém me pergunta, se eu estou lendo Bíblia, eu respondo o quê? Está muito corrido. Mas a mensagem é uma só. Tenha um relacionamento com o Deus da palavra. Relacione-se com a verdade de Deus. Porque se você priorizar a palavra de Deus, toda a sua vida vai ser transformada. Não dá para ser mais claro que isso. E não falar sobre isso é dar a qualquer um de nós a oportunidade de viver como fariseu. Porque a nossa consciência tem que estar ardendo agora se eu não leio a minha Bíblia todos os dias. E cada vez que o pastor Eros falar que leia a sua Bíblia, que o Lucas falar, alguém falar, leia a sua Bíblia, eu tenho que falar, Senhor, eu leio pouco. Não importa se você está lendo meia hora e o pastor Eros falou para você ler a sua Bíblia e você fala assim, não, eu já estou lendo meia hora, isso aí é para quem está chegando agora. Você está lendo pouco. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra é sempre para cima, é sempre de exortação. Sabe gente que vem no culto e fala assim, essa pregação fulano tinha que estar aqui, cara, ó. Isso é para ele, ainda bem que está gravando, porque eu vou passar o link para ele depois. Nunca falou isso? Eu já vi gente que falou isso para mim. Essa palavra gravou? Gravou. Então porque eu vou mandar o link para um amigo meu que está precisando ouvir. Querido, quem que estava no culto? É você, seu amigo? É para você, é para mim. A palavra é para a gente. É Cristo em nós. Mas enquanto a gente está congregado e reunido aqui, Ele está se manifestando aqui. Quer ver sinais e maravilhas? A Bíblia está aberta. A palavra de Deus está sendo dita. A palavra de Deus está sendo pregada. A justificação daquele que crê é o maior sinal. O perdão dos nossos pecados é o maior sinal. E é para a glória de Deus. Eu quero terminar com uma pergunta de confronto. Não porque eu goste, porque eu gosto de vir confrontar e tal. Nada do tipo. Mas essa é a palavra de Deus, é o confronto que o Espírito faz em mim. Qual deles é você? Você é o fariseu bonzão que já está no evangelho há muito tempo, tempo demais para ficar perdendo tempo com essas coisas básicas? Ou você é o publicano que ainda assim, depois de muitos anos ou em qualquer momento da trajetória, bate no peito e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu vou dar uma dica. Se você se sente fariseu, pula para o outro lado. Porque a única chance da palavra de Deus ter efeito sobre você é a consciência de que você é pecador. Para você se arrepender, o primeiro passo é ter consciência do pecado. E não adianta passar por cima, fazer de conta que não é contigo. É comigo, é conosco, o tempo todo. Eu tenho certeza de que tem áreas na minha e na sua vida de que a gente age como fariseu. Porque eu já não faço mais isso. Eu já vou em hippie, então essa palavra não é para mim. Eu já faço tal coisa, então essa palavra não é para mim. Toda a nossa consciência circuncidada e consciente de que nós somos miseráveis e por causa dos méritos de Cristo, só por causa dele. E se você tem dúvida se o seu sinal se você é um fariseu, um publicano, você está meio na dúvida, é o seguinte, naquela área da sua vida em que alguém erra perto de você e você fica indignado, incomodado, você é um fariseu. Eu tenho um monte de área na minha vida em que eu sou fariseu. E o Senhor me chama todos os dias, filho, porque desse jeito não tem justificação para você. A justificação está nos méritos da cruz de Cristo, exclusivamente nele. Se tem alguma área da sua vida que você se sente incomodado por saber que fulano errou, que fulano pecou, ou que fulano não é tão bom ainda, essa é a área que você precisa mudar e entregar ao Senhor para se tornar de novo aquele homem que se apresenta diante de Deus, consciente das suas limitações, mas totalmente confiante e apoiado exclusivamente nos méritos de Jesus Cristo. É só Ele, querido.
não é por vir muito no culto, não é por obedecer, não é por se engajar, é por causa da cruz de Cristo. Todo o resto é consequência de ter consciência de que é o Cristo que nos justifica, para a glória dele. Jesus fala no final assim: e esse homem, esse publicano, esse cara que incomoda, que ninguém gosta de ver, que estava na lista da Lava Jato, que vende produto de beleza no trabalho escondido, que passa no sinal vermelho, que não ajuda ninguém a atravessar a rua, esse cara ruim, que causa briga nas festas de família, porque ele tomou consciência disso e se apresentou diante de Deus de coração sincero, Jesus fala, ele saiu da presença de Deus justificado. E quando eu e você saímos da presença de Deus justificado, a gente não sai da presença de Deus, a presença de Deus vai conosco, porque o Cristo em nós é a esperança da glória, e para o Cristo estar em nós, nosso coração tem que estar rendido ao Senhor. Eu queria orar com você e te dizer que, como você, eu sou fariseu em muitas áreas, e eu quero todos os dias dobrar o joelho diante do Senhor e dizer: Senhor, que miserável homem que eu sou, porque eu não mereço, tem misericórdia de mim. E nos méritos de Cristo eu apoio, exclusivamente nele, somente em Cristo eu quero caminhar. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, para a glória do teu nome, por causa do teu nome, por causa da tua vida e exclusivamente a tua vida, Senhor. A gente tenta ser fariseu diante do Senhor e nos apresentar como se fôssemos dignos e como se nos tornássemos mais dignos de alguma coisa pelas práticas das boas obras ou porque nós participamos de atividades religiosas. Perdão, Senhor. Que miserável que somos, Senhor. Miserável homens que somos, Senhor, homens e mulheres que somos. Obrigado pela cruz, obrigado pelo perdão. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome do perdão, da cruz do Cristo, tem misericórdia de nós, Senhor, que somos pecadores. Trata o nosso coração, trata o nosso orgulho, o nosso ego e nos faz ser coerentes, Pai, e ter consciência de que toda a glória é sua, que os méritos são seus e que a justificação vem exclusivamente do Senhor. Nos trabalhe agora, Senhor, eu te peço que durante a semana o Senhor nos incomode e não nos deixe cair na tentação de nos apoiarmos nos nossos próprios feitos para viver uma vida aparentemente boa, mas por dentro destruída porque estamos afastados do Senhor. Nos livra desse mal, Pai. Que nessa semana nós sejamos profundamente incomodados a apresentar-nos diante do Senhor como publicanos pecadores, mas que se apoiam nos méritos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.